Olá, tudo bem? Com 395 sindicatos rurais mineiros, a FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representa mais de 400 mil produtores mineiros. E é para falar sobre esse setor agropecuário que gera mais de 1/3 da riqueza produzida em Minas Gerais e também mais de 20% dos empregos, que eu converso agora com Roberto Simões, que é o presidente da FAENG. Roberto, tudo bem? Tudo bem, Eunice. Muito obrigada pela sua presença aqui na Sempre Editora. Eu que agradeço a oportunidade. Roberto, você que já tem aí mais de 2 décadas de experiência na gestão do setor agropecuário mineiro, e o que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais? Como é que você define a atuação da FAENG? Olha, o sistema sindical, vamos dizer assim, patronal, rural, é composto pelo sindicato, federação e confederação nacional. Então, esta é a única cadeia oficial que consta da lei de representação do setor produtivo. Então, legitimamente, somos representantes de todos os produtores rurais mineiros. Como é que faz isso? Através de 3 entidades hoje. A própria federação, o Senar, que é o seu braço de educação, de formação profissional, de promoção social das pessoas, e o Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que é a nossa 3ª entidade, a mais nova, que é um instituto destinado aos estudos, aos projetos inerentes ao nosso setor. Então, é assim que atuamos, procurando fortalecer os sindicatos, equipá-los, prepará-los, e para que cada vez melhor eles atendam aos nossos produtores rurais, que são, em última instância, os nossos clientes. Agora, Roberto, como que você define o atual momento do produtor rural em Minas Gerais e também no Brasil? Olha, é um dos momentos talvez mais difíceis que a gente tem vivido, né? Nós temos problemas econômicos, sociais, políticos, enfim, uma crise muito grande de todos os setores. O setor do agro é sempre um dos últimos a sofrer com essas crises. Por quê? Eles produzem algo estritamente necessário à sobrevivência da humanidade, que são os alimentos. Fibras que alimentam indústrias, etc. Não tem como parar de comer, né? Não podemos parar, né? E é Minas Gerais que detém um dos sistemas agrícolas mais diversificados do país. Por isso, a gente tem mais um pouco de segurança do que outros setores, tendo em vista que você tem menores riscos. Se um setor está ruim, tem outro bom, e etc. Então, é muito sólido. Nós somos o primeiro produtor brasileiro de café, com 52%, primeiro em leite derivados, quase 30%, primeiro em florestas plantadas, né? O primeiro em equinos, a raça aqui fortíssima, as raças criadas em Minas, enfim, hortigranjeiros fortes, um Ceasa ativo. Então, é bastante diversificado o setor e, por isso mesmo, ele resiste um pouco. Mas, evidentemente, que não é uma ilha na economia brasileira e mineira. Na medida em que nós temos tantos problemas, finalmente chega ao setor também. Uma das causas principais é a queda de renda da população. O café, esse ano nós temos uma safra vigorosíssima. Os preços estão aquém dos custos de produção. Quer dizer, são situações momentaneamente difíceis. O leite, há tempos atrás, estava muito abaixo dos custos de produção. Com esses problemas todos agora dos últimos tempos, a greve dos caminhoneiros, não sei o que, externamente, alguns problemas climáticos nas regiões produtoras, agora está num bom momento de preços. Às vezes até exagera um pouco, a gente teme, porque o ideal seria não subir muito, mas também não cair muito, algo mais estável. Mas no momento tem bons preços. Os grãos estão indo bem,
e eu acho que é um período bom. Então, a gente já tem algum problema refletindo no setor do agro. E na medida que a economia diminui, evidentemente que o nosso setor também sofre. Mas, como disse, ainda talvez demoram mais a sentir os efeitos das crises. Mas, por fim, ela chegou também. Eu estou conversando hoje com Roberto Simões, presidente da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Roberto, eu ouço muita reclamação de produtor que até está abandonando a atividade. No caso do leite, por exemplo, que o litro é pouco mais de R$1, sendo que nas gôndolas de supermercados e no varejo em geral a gente encontra a mais até que R$4. Como a FAENG atua nesses vários setores, café, leite, grãos, que tivemos aí nos últimos tempos, por conta dessa crise, uma baixa no consumo e aí o produtor, que é o principal agente aí, ele tem reclamado demais. Ou a nossa realidade vai se transformar um pouco mesmo como nos Estados Unidos, concentrada em grandes produtores que têm essa condição melhor de se ajustar ao mercado? São muitos aspectos contidos aí na sua observação. Primeiro, que é a questão de mercado. Nós não temos, evidentemente, capacidade para regular mercados. Então, o que nós podemos fazer e que temos sempre feito é tentar capacitar o produtor cada vez mais para que ele adote tecnologia adequada, para que ele cada vez tenha custos mais baixos, apesar das dificuldades todas que nós temos de infraestrutura, etc, etc. Mas o grande mote é esse, que à medida em que ele tenha custos menores, ele se torna competitivo, então pode suportar melhor variações de mercado. Esse é o nosso trabalho. Agora, em produtos especialmente como o leite, nós estamos agora, nesse momento, tratando aí, reunindo com a indústria toda, nós estamos fazendo os dados técnicos todos, e devemos criar aqui, finalmente, em Minas Gerais, o Conselheite, que é um conselho onde assentam paritariamente a indústria e os produtores, com a condução de estudos por universidades, que analisam os dados da indústria, os dados de custo dos produtores, e há esse encontro de discussão que traz à luz a formação dos preços, para que ambas as partes conheçam. E aí, então, você tem uma situação onde você tira um pouco da tensão da discussão entre um e outro, porque nós temos que admitir que temos que trabalhar as cadeias completas. Nós não podemos falar só de produtor, nem só de indústria, nem só de distribuição. Então, nós temos que ter esses consensos. E aí a gente tende a definir preços melhores, assim que possam ter mais estabilidade do que o momento atual. Quer dizer, todos jogando num mesmo time, não é? Com o mesmo objetivo, ninguém quer prejudicar o outro setor, que é um encontro exatamente para que haja uma democratização do processo da cadeia, melhor administração da cadeia produtiva. Roberto Simões, estamos aí num momento de eleição e temos que escolher próximo governador, presidente, os deputados, senadores. E eu estou vendo um discurso muito voltado por parte dos candidatos ao governo de agregar valor ao setor agropecuário. Tendo em vista que a gente tem essa representatividade aqui em Minas Gerais na economia de 1/3 do PIB mineiro, isso é possível? Até que ponto isso é uma falação e é um discurso que nunca vai chegar a um denominador comum da prática mesmo para o setor que gera tantos empregos? Olha, de novo, é preciso da gente conhecer e analisar melhor o setor. Primeiro, essa crítica de quem às vezes conhece pouco a área, de que nós vendemos commodities só e que isso é muito ruim. Mas preste atenção, a commodity que se vende hoje, soja, etc., ela traz no seu bojo tanta tecnologia, eu fico até às vezes ousado de comparar, mas às vezes que tanta tecnologia que mesmo que tem um avião da Embraer, porque você tem nisso tecnologia, Embrapa, pensadores brasileiros, pesquisadores,
agricultor que desenvolveu tecnologia moderna, informática, genética brutalmente desenvolvida, enfim, um grão daquele não é mais aquela commodity do passado, do início da agricultura, que era praticamente uma agricultura extrativa. Então, hoje, não precisamos ter vergonha nenhuma de dizer que nós exportamos em grande quantidade commodities. A Noruega é um exemplo típico que só exporta commodity. Ninguém nunca chamou a Noruega de atrasada, só o Brasil. Bom, partindo daí, é lógico que é o objetivo nosso da federação, com todos os treinamentos e todos os programas que nós temos de gestão, de formação de novos líderes, tudo enfocando na necessidade de uma parte menor da sua produção, porque é impossível você fazer uma agricultura desse tamanho, toda ela com valor agregado. Mas pelo menos parte. Então, temos incentivado na cafeicultura, nos vários outros setores, que você produza uma parte de qualidade, produtos gourmet, produtos até orgânicos, por que não? Se tem quem compra, quem pague mais, porque custa mais, é esse o caminho. Então, falamos muito em definições de áreas, regiões demarcadas, classificações internacionais de produtos, e aí você tem uma série de produtos com muito valor, por exemplo, queijos hoje. Pessoas que vendiam queijos na propriedade a R$18 a peça, com esses programas que fizemos, levando gente para o interior, trazendo gente para o exterior, trazendo gente de fora para dar treinamentos aqui, foram lá, ganharam prêmios. O que vende hoje? 60, 80, R$100 uma peça. E eu vi muitos lugares os consumidores buscando na fazenda. Quer dizer, isso é um crescimento, é valor agregado. O café, nós vamos ter esse ano de novo, com um tremendo crescimento, a Semana Internacional do Café. Aí você traz baristas, traz ensinar a fazer café para a própria sociedade, mas leva o produtor também, e ele já está engajado nesse processo, de fazer uma parte de café gourmet. Roberto, então, já que temos tanta agregação de valor no setor agropecuário, o que esperar do próximo governador de Minas Gerais e do próximo presidente do Brasil? Olha, nós temos questões que são, diria, tradicionais, porque não se consegue atacar aquilo tudo que é necessário. Se a gente pegar trabalhos que a gente entregou para governos passados, você vê que muita coisa continua lá. O problema fundamental da infraestrutura, não é? Como baratear o famoso custo Brasil. As nossas estradas, ferrovias, hidrovias precisam de muito investimento ainda. E assim tantas outras coisas. Uma política agrícola mais com horizonte de planejamento, não apenas planos anuais. Encarar melhor a questão de seguros, que é inimaginável que se faça uma agricultura do tamanho da brasileira sem seguro, praticamente. Isso nos países avançados é quase 95% segurado. Aqui, se chegar a 5%, é muito. É um risco enorme. Se tiver uma chuva, sol, o produtor perde tudo, né? Isso aí. E também as questões da burocracia, o emperramento do Estado como nação, como o próprio Estado. É preciso simplificar, desburocratizar. Ninguém quer fazer as coisas erradas. Precisa de diminuir a papelada, os impostos a mesma coisa. Você tem um intrincado de impostos que poucos conseguem entender e tem que se valer de outros profissionais, é lógico, mas mesmo assim com dificuldades. Pode agregar muito isso, pode simplificar muito os processos. E a principal reivindicação que sempre foi feita é o seguinte: se vai projetar algo, medidas para o setor, ouça o setor primeiro. A gente já diz assim, por amor de Deus, ouça primeiro, porque é mais fácil da gente chegar num consenso. Depois que publicam-se os atos, é muito mais difícil você fazer a coisa ficar mais adequada. Então, antes, seria melhor frequentar esses conselhos, como tem a CNA hoje, um conselho nacional de todas as entidades agrícolas. Aqui em Minas Gerais, nós reunimos todas as 11 empresas que
que dizem respeito ao setor privado. Então, seria muito melhor fazer mesmo, talvez, um conselho econômico com mais presença para estar dialogando correntemente com o governo. Roberto, um tema que tem tomado muito as discussões. Você é a favor do porte de arma nas zonas rurais por parte dos produtores? Eu sou, sim, com certeza, desde que ele bem regulamentado, bem colocado, quais são as medidas necessárias, os registros e tal, mas é razoável, eu acho, a pessoa ter como poder se defender, porque os bandidos, cada vez mais bem equipados e sabendo que a população está à mercê deles, que nada pode fazer. Então, nós temos tido, atualmente, principalmente, no passado fazia-se apenas o roubo ou o furto. De uns tempos para cá, com a entrada, inclusive, de drogas no meio rural, que é outro problema severíssimo, começaram a haver agressões físicas, até casos de perdas de vida. Então, nós ficamos à mercê. E eu acho que é mais do que razoável se houvesse essa regulamentação correta e a possibilidade de você ter uma arma para se defender na propriedade. Na questão dos agrotóxicos também, que tem dado aí muito o que falar, ambientalistas chamam esse novo projeto de lei aí para a aceleração da regulamentação dos agrotóxicos de lei do veneno. É a lei do veneno ou é a lei do remédio? Olha, é preciso, mais uma vez, que eu sempre falo, é que as pessoas conheçam o setor e parem de discutir na base do eu acho. Dizem que o Brasil é o maior usuário de defensivos. Não é correto. O Japão aplica 8 vezes mais do que nós, a Coreia 4 vezes mais, a Europa toda, os Estados Unidos idem. Isso é regulamentado, isso é cientificamente estudado, tem as dosagens próprias até onde pode ser aplicado e os prazos. Uma agricultura desse tamanho e o mundo vai crescer para 9 e tantos bilhões de habitantes. Para alimentar essa população, não há como você fazer uma agricultura orgânica sem nada, ela não conseguirá produzir os volumes necessários. Então, o que você tem é que estudar as fórmulas, estudar as moléculas, saber até quando elas possam ser aplicadas, como está sendo feito, em que período você pode fazer antes da colheita, etc., etc., para que se tenha uma produção que mate a fome do mundo. Essa é a grande questão. E que não cause também problemas na saúde das pessoas, Exatamente. né? Então as pessoas precisam conhecer as coisas para depois ficar falando. A gente vê tanta gente falando sobre agricultura, acho que nunca foi ver uma vaca como é, né, um pé de soja. Então, deita a falação, é preciso o Brasil ficar mais sério nas coisas, ter mais conhecimento de causa sobre o que se está falando. Ou seja, o agrotóxico ele não mata as pessoas, ele não provoca doenças. Se usado corretamente, que é outra coisa que o cenário aqui em Minas é um dos treinamentos mais procurados, é o uso correto, na dosagem correta, que inclusive é mais econômico, e com equipamentos corretos. Isso acontecendo, eu acho que nós todos viveremos tranquilamente o crescimento que hoje permite na idade dos brasileiros. Roberto, a questão da terceirização, a gente tem aí o setor agropecuário que gera mais de 20%, é responsável por mais de 20% dos empregos em Minas Gerais. Qual é a saída para essa situação? O campo que tem safra, entre safra, tem momentos que precisa de um volume maior de empregados, em outros momentos não há tanta necessidade assim. Como adequar isso e não deixar que o assunto vá para o trabalho análogo ao escravo, como a gente vê aí sempre casos envolvendo isso no campo? O grande problema, mais uma vez, eu ressalto essa ideia, é que as coisas no Brasil às vezes são decididas com pouco conhecimento de causa. Nos Estados Unidos, por exemplo, há muito menos regras, os contratos são feitos entre as pessoas. Você ouve falar em trabalho escravo nos Estados Unidos? Agora, aqui existem coisas de todo tamanho, de todo tipo, as regiões são extremamente diferenciadas. Mas se você regula bem o processo, e já está caminhando bastante já para isso,
Eu não vejo problema, sabe, nas formas de que você contrate a mão de obra, desde que ela seja regulamentada e do momento que nós estamos vivendo, da altíssima competitividade internacional, dos custos altos que o Brasil tem. Se você não puder ter operações terceirizadas, que lhe dão, inclusive, rendimento técnico e econômico, por exemplo, eu exemplifico, uma propriedade menor, faz ali silagem ou alguma lavoura pequena, e ela precisa fazer para alimentar seus animais. Cada pequena propriedade tem que comprar um trator, uma máquina, não é possível. Se você tem uma firma terceira que atende N mais uma propriedade, primeiro que ela adquire know-how, ela adquire tecnologia, faz as coisas com mais rapidez, com menos custo, e o proprietário menor fica desobrigado de investir em material que vai ficar ocioso na sua propriedade, entendeu? Então é uma coisa racional. E assim como vários outros modelos, né, entidades mesmo, o Sebrae usa um sistema parecido, o nosso Senar, você tem N instrutores especializados em N tipos de técnicas para produtos diferenciados. Você abrigar esse povo todo dentro do seu colchão de empregos, você não vai fazer treinamento de ninguém, você não vai dar mais custo, porque você vai gastar todo o seu dinheiro na operação meio. E o nosso objetivo, o Senar, por exemplo, é uma raridade no mundo, que eu ouso dizer, que gasta 12% em atividade, ou 12% até menos 10% na atividade meio, e todo o restante é empregado na atividade fim, que é levar o agricultor técnicas e também o lado social da questão. Estamos trabalhando muito com saúde, alimentação e tudo mais. Quer dizer, apenas as coisas precisam ser estudadas e reguladas. É comum isso a existir no mundo inteiro. Isso teria até reflexos no preço dos alimentos. Sem dúvida, você encareceria sobremodo a cesta básica em tendo que contratar tudo que você vai fazer por si próprio. Não é possível nesse mundo moderno. Roberto, eu até vejo muito a sua fala, vou até ler aqui a frase, por interesses internacionais em desestabilizar a competitividade agrícola brasileira, o setor é colocado frequentemente em xeque nas questões ambientais. Como faz, então, para tirar essa roupa de vilão do produtor rural? É uma outra questão difícil que nós temos tentado modernizar o nosso sistema de informação, de comunicação, para ver se esclarecemos mais à sociedade esses fatos, né? Porque concorrentes internacionais e mesmo algumas nacionais gostam muito de usar, outra vez, fatos não comprovados para desqualificar nosso excelente desenvolvimento agrícola que tivemos. Então, aparecem dizeres que tem hora você vê aí que para fazer um bife você gasta não sei quantos milhões de litros de água e por aí vai. Tanta informação negativa. E agora existem grupos internacionais com essas ONGs que são financiadas por países como Venezuela, Dinamarca, Alemanha e outros. O que eles querem, na verdade, é cercear essa nossa força de produção a preços competitivos no mercado internacional. Isso é que os preocupa. O fundo da verdade é esse. Eles estão preocupados. Já pegaram a Amazônia e engessaram a Amazônia, 80% não pode ser mexido. Tudo bem. Agora tem-se notícia que vem um grupo de técnicos internacionais, já com 50 milhões de dólares definido por esses governos e por 50 milhões de euros, perdão, definido por essas ONGs e governos, para tentar fazer agora a moratória do Cerrado brasileiro. O que significa isso? Isso é apenas cercear a agricultura brasileira de grãos, que dá show no mundo. É esse o grande ciúme que nós estamos causando e o grande impacto econômico nesses países que têm pouca área, pouco sol, custos muito mais altos do que os nossos. Então, eles têm que usar todo tipo de argumento para ver se nos barra também. É preciso que os brasileiros compreendam isso, né, e deixem de ser tão críticos, às vezes nós mesmos brasileiros, em cima. Eu de vez em quando brinco que nós não precisamos de inimigos internacionais.
nós mesmos, às vezes, somos capazes de nos desmoralizar. O próprio fogo amigo aqui já é bem quente, né? Lembre-se da Operação Carne Fraca, entre outras coisas. E mesmo nas propriedades rurais, a gente sempre vê o produtor falando que tem que ter a reserva legal, né? Ele tem uma área que ele não pode mesmo desmatar, não pode fazer nada com aquela área, né? Ela fica lá para florestas, né? Hoje está comprovado pelos levantamentos do CAR, né, que foi o cadastro único, nós temos 30% de reserva nas fazendas, maior do que os 20% que eles exigiram, e que não é comum, isso não existe no mundo inteiro, só no Brasil a reserva legal por propriedade não existe, mas nós ainda temos 63% de reservas do Brasil inteiro, com a Amazônia e tudo, e os países lá que não têm 2% de área de reserva quer pregar leis para nós cumprirmos, né, para o benefício da humanidade. E eles? Eu acho que aqui se conserva mais do que qualquer outro lugar e ao produtor não interessará jamais acabar com seus recursos naturais, pois é deles que ele vive. Então eu acho que, de novo, é preciso conversar, informar e as pessoas terem um pouco mais de cuidado com o que falam, senão vira uma discussão destrutiva da nossa produção e da nossa capacidade. Roberto Simões, presidente da FAENG, terminando já a entrevista, a agricultura vai assumir o SEBRAE Minas Gerais no próximo ano. Dá para trabalhar aí, pensar nessa pauta em conjunto para o pequeno produtor, também nessas ações do SEBRAE, que já tem uma atuação tão forte aí? Nós já temos alguma prática de trabalhar com o SEBRAE e agora vem no rodízio, que é um acordo de cavalheiros que temos, agora seria a vez de entrar após a indústria, a agricultura. E eu ressalto sempre que a gente precisa de estimular os nossos produtores e os profissionais do SEBRAE que procurem se conhecer melhor, porque há área para o estabelecimento de muitos bons projetos. E os municípios do interior, quando você avalia, 99% dos nossos municípios vivem do setor rural em primeira mão. Ele é que movimenta o comércio, a indústria local, etc. Então, é um setor que dá para trabalhar mais com o SEBRAE, quando houver esse interesse de parte a parte de desenvolver bons projetos no meio rural. Eu conversei com o Roberto Simões, ele que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, falando aí sobre todos os projetos da entidade e também sobre esse nosso futuro na política que tem que estar de mãos dadas aí com a agropecuária. Roberto, muito obrigada pela sua visita aqui à Sempre Editora. Muito obrigado a vocês, é sempre uma boa oportunidade. E eu volto numa outra oportunidade, sempre conversando com representantes de entidades e de empresas que têm negócios em Minas Gerais. Tchau, muito obrigada pela sua audiência.